Antes de uma cronologia, o tempo é uma ontologia. Uma paisagem habitada pelas instâncias e pelas infâncias do corpo. Todos os dias, depois do almoço, uma espiral mais bonita que a outra eu consigo esculpir no tempo. De que maneira a gente pode olhar para agora, para esse tempo, né, e escrever, né? No momento do parto, eu precisei convocar as minhas ancestrais. Oi, tudo bem com vocês? Cadê o pessoal da literatura? Aquela turma que fica esperando a Flip chegar e que se joga nas mesas literárias, nos eventos paralelos e, claro, nas mesas dos bares e nas festinhas em Paraty. Semana passada rolou a 21ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, que desta vez homenageou Patrícia Galvão, escritora múltipla, tanto em gêneros que explorou em termos de linguagem, como em sua atuação para fora da escrita, e que ecoou na política, nas lutas feministas e nos movimentos sociais. Pagu extravasa todos os rótulos e ecoa forte até hoje num país que convive com lutas, resistência e questões de memória. A escritora Adriana Armoni lançou na Flip um livro inspirado na passagem da Pagu por Paris. Ela imaginou um encontro com a Pagu no metrô da capital francesa. A equipe do Arte em Movimento esteve em Paraty, falou com a Adriana e falou também com a Natália Timmerman, que no seu livro mais recente criou uma personagem com seu próprio nome e sobrenome para refletir sobre o luto pela perspectiva da vida e com a força do coletivo. Bem a lá, Pagu. É difícil definir a Pagu, porque a Pagu foi muitas, né? A começar pelos nomes, né? Pseudônimos ou heterônimos da Pagu. Ela começa a escrever assinando como Patsy. Depois ela é batizada como Pagu. E aí assume essa persona, né? Essa performance. Porque Pagu não é só uma multiartista, não é só uma escritora, não é só uma desenhista, quadrinista, mas é também uma performance, né? É uma ideia. Eu gosto de comparar a Patrícia Galvão, ou a Pagu, com um caleidoscópio, né? A gente tem as pecinhas, que são os vários nomes, as várias atuações, e cada vez chega mais uma pecinha. Cada vez que a gente gira, se cria uma nova Pagu. Foi em Paris que ela entra justamente em contato com os surrealistas e eu quis estudar esse período por conta da minha leitura da carta intitulada Autobiografia Precoce, né? Foi publicada também como Paixão Pagu. Na carta, ela vai contar a viagem de navio que ela faz, aí ela vai para os Estados Unidos, depois ela conta a passagem pela China e chega à União Soviética e a carta se interrompe falando que ela vê nas ruas, né, a passeata dizendo Stalin, cartazes, Stalin, nosso líder, nosso chefe. Então, essa carta termina nesse momento e aí eu fiquei querendo saber a continuação dessa carta. Eu tenho que saber a continuação dessa carta. Por que essa carta não continua? E aí eu vou para Paris tentar descobrir isso. Foi meio temerário, porque eu podia chegar lá e não descobrir absolutamente nada, né? E aí eu fui procurar e aí eu vi Patrícia Galvão, foi uma emoção. Então eu encontro aí o arquivo policial falando o que ela estava fazendo, os lugares onde ela morou. E outra descoberta que eu fiz foi a descoberta da internação dela
por metrorragia, né, que é um sangramento uterino anormal. O que foi incrível e que me deixou toda arrepiada foi quando eu encontrei que ela foi internada por metrorragia. O livro já se chamava Pagu no Metrô. Não consta que tenha havido grandes manifestações no fim de 1934. Também o seu estado não parece consequência de um espancamento. Seria mais plausível que fosse resultado de um mioma ou de um aborto. Um choque súbito. O nome do sintoma de Pagu contém o radical metro. O metrô, uma nova camada inesperada, cobre o título deste livro. Eu gosto de dizer que Pagu no Metrô, que é o que essa pesquisa se tornou, é um romance especulativo. Especulativo no sentido de ser um espelho, né? Porque é a Pagu, eu me espelhando na Pagu, a Pagu se espelhando em outras mulheres, né? Tem esses espelhamentos. E também é um romance especulativo, porque eu vou especulando, né? Tentando achar, assim, nessa floresta de espelhos, o que aconteceu e o que não aconteceu. O curioso é que essa persona Pagu nasce justamente de um equívoco, né? Porque é um nome dado pelo Raul Bopp, que escreve um poema chamado Coco de Pagu, que fala que Pagu tem os olhos moles, olhos que fazem mal e que serpenteiam o seu corpo. É uma jovem adolescente linda, né? E ele é um homem velho e fascinado por essa mulher e diz que ela é Pagu. Só que ela não é Pagu, ela é Patrícia Galvão. E ele acha que é Patrícia Goulart e coloca o nome de Pagu. As modificações por que passavam os sobrenomes davam origem a diferentes ramos de parentesco. Timmerman, por exemplo, é uma das transliterações possíveis para a denominação que começa com a letra Tsi, no alfabeto hebraico, de onde vieram também os Zimmermann, 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 Zimmermann com 2 M's, todos possivelmente meus primos distantes. E eu adoro imaginar que sou parente de Robert Zimmermann, mais conhecido como Bob Dylan. Com nomes suscetíveis à escolha familiar de mudança e também a outras aleatórias que dependiam simplesmente do atendente do cartório. Quando eu comecei a pesquisar essa coisa dos nomes, eu pensei, nossa, são troncos, galhos da minha árvore genealógica que eu não conhecia e que, enfim, eu fui entendendo. E aquilo assumiu uma importância muito grande para mim. Foi assim que eu consegui seguir o rastro de quem era a minha família, né? Descobri. E descobri quem eu sou a partir disso também. Acho que escrever um livro sobre alguém que morreu e sobre a história de uma família ou de famílias é uma maneira de presentificá-la e torná-los, de alguma maneira, sempre vivos, né? Acho que é um jeito, assim, de homenagear meu pai. Não era essa a intenção, mas acabou acontecendo. O epílogo e a epígrafe são como uma porta e a chave que abre essa porta, né? A epígrafe abre a porta do epílogo. História familiar e história coletiva são uma única coisa. Por quê? Porque eu estou contando de uma história a partir de uma dor muito pessoal e que desemboca numa história que me ultrapassa, que é uma história da minha família e que, por sua vez, é uma história que ultrapassa a si mesma e que diz respeito à história de outras famílias também. Eu acho que isso de história familiar e história coletiva são uma única coisa, assume na terceira parte do livro um outro significado a partir do epílogo, né? Porque talvez a história que eu esteja contando não seja de fato minha, né? E nesse sentido a ficção vem amparar essa decisão. Uma das cenas finais é um relato do parto do meu filho. Eu pari o meu filho e aquilo eu escrevi na época e eu, enfim, transformei para que aquele relato servisse ao livro. E, de fato, no momento do parto, eu precisei convocar as minhas ancestrais. E a força delas, precisei da força delas. E, ao mesmo tempo, é um livro que investiga a questão do nome da importância do nome para eu acessar uma parte da minha família. Só que o nome das mulheres, ele é apagado através das gerações. A cada mulher que se casava, um galho da árvore genealógica era apagado. E aí foi que eu descobri que eu também sou Goistman, eu também sou Schneiderman, e aí eu descobri vários primos possíveis, né? Vários novos parentes.
concordo com a Pagu. Eu acho que tempos de guerra são os tempos em que a gente precisa. Não há o que fazer, a não ser escrever, e até para lidar com a perplexidade. O Arte em Movimento faz um intervalo rapidinho. Na volta, vamos falar das mulheres poetas da atualidade. Marília Garcia, Luísa Romão e Bruna Beber brilharam nesta Flip e tem todo o destaque por aqui também. Até já! Jornalista, cartunista, tradutora, Pagu foi a autora da Multiplicidade da Linguagem e uma poeta que se debruçou sobre a realidade para costurar vísceras e futuro. Um dos destaques dessa Flip foi a grande presença de poetas, como a Marília Garcia, que pensa luto e tempo como sobreposições geográficas e ecos do cotidiano. Ou a Luísa Romão, que se apropria de narrativas clássicas ocidentais para reescrever a história. Também, lá em Paraty, a Bruna Beber foi destaque com sua escrita tátil e sua investigação sobre as minúcias da própria vivência. Polixena. Faz mais de 3 milênios ontem. Era areia e eles carregavam flechas. Era música e eles beberam demais. Era túmulo e desvario. Cerisca e esconder a dor. Conheço essa cicatriz. Ainda que houvesse provas, diferença alguma. Você fez o que pôde. Nem esse quarto, nem nossos primos, nem esse quarto, nem o oficial que escaneava digitais. A vergonha vem a galope. Pelo menos ganhamos a guerra. Mas nem isso. Tem algo que é dessa tensão entre literatura e sociedade, especialmente em momentos em que a violência parece nos roubar a possibilidade de elaborar na linguagem o real, né? Então tem momentos em que parece que realmente não existem palavras para dar conta da devastação, de uma experiência de destruição, enfim, que é algo que se repete muito na história. Eu acho que Pagu, no momento em que ela estava escrevendo, isso estava muito em primeiro plano, né? Até pela escolha que ela faz em vida, de se engajar, né, nas células de resistência e fazer frente ao poder autoritário. Quando eu li a Ilíada, eu tive um pouco desse arrebatamento, assim, desse horror, de pensar, eu não sabia que em língua portuguesa existia tantos verbos sinônimos de matar. Você vai lendo o Homero e é um acúmulo de cenas de dor. E isso é o que vai fundar a literatura ocidental. E é isso que vai fundar toda uma tradição do que a gente considera arte, política, pensamento crítico, que vai, inclusive, cristalizar posições de poder. O processo do Pedras, em determinado momento, eu descobri que seria isso, né? Um poema, um canto para cada personagem. E isso eu devo muito a alguns amigos que foram lendo, algumas amigas que me ajudaram muito a montar, né, esse livro. E o último poema, né, que é o poema que tem o título do livro, também guardamos pedras aqui, do outro lado do oceano, é o grande manifesto. E, de certa forma, é um poema que recupera essa embocadura, essa voz das batalhas de Islã, né? Assim, é um poema que, enquanto forma, eu fui criando como se eu estivesse tendo que batalhar numa roda durante 3 minutos. E porque, afinal de contas, eu fui empreender essa viagem no tempo milenar e chamar o Homero aí para uma conversa. Lembro do meu pai, do meu avô e da Alice toda vez que vejo um caqui. É maio, clima de caqui, frio de vermelho alaranjado.
Compro caqui para estar com eles à distância, sentada numa mesa depois do almoço comendo caqui. Para comer caqui com eles vendo novela, também para não comer caqui porque se estou com eles é melhor estar só com eles. Assim lembro de mim. Lembrando deles, lembro muito de mim. Penso no dia que, enfim, conhecerei o Japão para não comer nenhum caqui. Mas trarei lembrancinhas. Um dos primeiros aprendizados que eu recebi na vida foi aprender a descascar frutas. Então a minha avó fazia questão que eu soubesse descascar frutas. E no Sal de Fruta eu quis não só trazer esse aprendizado da memória da relação com as frutas, mas todo o desejo que eu sinto comendo frutas. Então eu passei muito tempo também pensando sobre as frutas, mas eu escrevi rapidamente o livro. Então, em 2 dias eu escrevi o Sal de Fruta, porque aquilo ali já estava convivendo, né, com aquilo há algum tempo. É um livro tátil, eu acho. Os textos, os poemas são táteis. O cheiro, o gosto, a textura, as camadas, os espinhos, os caroços. Então, talvez eu tenha escrito Sal de Fruta com fome. É possível. Muitas vezes as pessoas se aproximam dos meus poemas e elas encontram, sobretudo em lugares inesperados, familiaridades. Muita coisa que eu escrevo, eu vejo que eu vou ampliando laços. O que mais eu posso querer, né? Tem um traquejo absurdo com a laranja, você precisa ver. Todos os dias, depois do almoço, uma espiral mais bonita que a outra eu consigo esculpir no tempo. Sinto orgulho da laranja e das espirais que desembrulhamos juntas, como quem desfolha o bem me quer. Enquanto aponto o lápis, fecho os olhos e abro a janela do poema para que entrem todos os insetos. Mas está chovendo, as gotas respingam e molham o chão. Uma imensa tempestade cobre a paisagem. Ela pega uma caneta sem tirar os olhos do molhado. Está tentada a escrever um poema. Ela apoia a caneta no papel e anota: nunca esquecer da carta de recusa que um dia recebi, contendo 3 linhas. Após o aguaceiro, poemas intitulados Chuva inundam o país inteiro. É muito difícil você falar no calor da hora, né? E conseguir ter elementos e enxergar também, porque a gente está imerso no presente, né? Como fazer para ver, né? Como você encontrar maneiras de falar sobre isso que está acontecendo. Mas pensando na memória, né? O poema em geral está associado a uma expressão de um sentimento ou de alguma coisa muito abstrata, assim, mas para um poema conseguir ter uma energia e uma força que possa trazer esse passado, eu acho que ele precisa ser objetivo, né? Trazer uma materialidade. Então, quando você consegue nomear isso no presente, né? Relacionando com as coisas do presente, você talvez consiga mudar assim, o presente para o futuro, né? Para frente. Na Expedição Nebulosa, quando eu vejo as raízes da árvore da Rua Tutóia, né? Aquilo é muito material, né? Aquelas raízes estão lá no passado e elas estão aqui no presente, né? Eu acho que a paisagem ela é interessante, né? Porque ela é não só esse pedaço de país que a vista alcança, ela traz também muitas camadas que a gente consegue ir sobrepondo, né, e pensando nesses diversos espaços, mas também tempos, né? Eu acho que é um espaço que traz outras temporalidades.
pausa rapidinha por aqui. No próximo bloco deste Arte em Movimento todinho dedicado à 21ª Flip, a gente celebra autoras que seguem resistindo por meio da imaginação. É Pagu que continua reverberando de muitas formas entre nós. Homenagear Pagu é também presentificar sua figura e literatura. É celebrar sua vida para além da resistência, mas também imaginar novos mundos. A escritora equatoriana Mônica Orreda cria narrativas desconfortáveis, com bruxas e o gótico andino, para tratar da feminilidade como potência. E Leda Maria Martins navega pela potência da arte negra, revisitando cosmologias de matrizes derivadas dos saberes africanos, recriados nas Américas, para servir de lenha para a fogueira transformadora e espiralar. Siempre es muy difícil hablar de los libros propios, no sé por qué. Es más fácil hablar de los libros de otros que de los que uno mismo ha escrito. A ver, yo creo que algo que tienen en común tanto Mandíbula como Las Voladoras es que son textos que estudian el miedo desde distintas perspectivas, pero el miedo es el corazón de los libros. A mí me interesa mucho la emoción del miedo. Entonces, en Mandíbula, por ejemplo, está muy explorada la relación entre el miedo y el deseo y la relación entre el deseo y la violencia. Y ahí se trabaja mucho las relaciones interpersonales entre mujeres y cómo a veces en las relaciones entre mujeres puede haber mucho deseo y también mucha violencia, mucha voracidad. Y luego en Las Voladoras es un libro de cuentos y también trabaja sobre el miedo y el deseo y también sobre la relación de la violencia, sobre todo en cuentos protagonizados por mujeres y por lo tanto con experiencias que, si no son exclusivas experiencias de violencia que solamente viven las mujeres, sí que son particulares de los cuerpos feminizados. No corpo, o tempo bailarina. E em seus movimentos funda o ser no tempo, inscrevendo como temporalidades. Dos gestos primevos é que respira a voz, inspirando nos seres o sopro divino. A concepção do tempo como espirais, né? Quer dizer, esse tempo que, de certo modo, ele desafia a própria ideia do tempo como linearidade, né? Então ele pode ser um instrumental para uma mudança social muito grande, social e política muito grande, não é? E eu acho que é o tempo, por exemplo, que essa concepção e experiência que nós herdamos de África, mas que também faz parte da existência indígena. Eu não acho que eu tenho nenhum grande protagonismo, né? Mesmo porque o que eu estou fazendo agora é o que eu venho fazendo há mais de 40 anos. Em tudo que eu sempre fiz com esse modo de percepção que vem desse lugar de poeta. E poeta é ser não apenas alguém que utiliza a escrita, mas também que utiliza a voz, né? As oralidades, o que eu chamo de as oralituras. O modo é o modo como eu tenho de tentar minimamente traduzir uma experiência de conhecimento, uma experiência de pensamento, epistemológica, não é? Que é tão preciosa quanto várias outras que nos ensinaram e que tem ficado apagada, eu diria assim. El mito es una forma muy insurgente de pensar nuestras realidades, ¿no? Yo creo que eso habita mucho en el mundo de las narraciones orales, por ejemplo, en el mundo de la literatura en general, pero creo que hay una fuerza en la oralidad allí
muy potente. Me parece que es muy interesante pensar en un mundo más feminizado, ¿no? El mundo de las brujas a mí me fascina. Y las brujas andinas, estas humas que se pueden separar su cabeza del cuerpo, me parece alucinante esa noción, esa idea de que la cabeza se separa del cuerpo, entonces de repente se vuelve todopoderosa esa cabeza que se separa del cuerpo, porque se ha liberado de aquello que molesta, que es el cuerpo. Entonces se separa la cabeza y la cabeza es capaz de convocar a todos los animales, hablan lenguas sagradas, porque se eleva como un espíritu, como algo nuevo, ¿no? Y allí justamente está la manera de repensar el mundo, en esa imaginación. Yo creo que sin imaginación somos incapaces de poder proyectar un futuro. A gente vive uma vida hoje tão em que o imaginário a cada vez mais ele é deixado de lado, né? É como se a gente vivesse a exigência de um hiperrealismo, de um agora instantâneo, mas ao mesmo tempo todo ele evanescente, né? Que imediatamente tem que ser substituído. O imaginário é onde nós duramos, em que a gente pode durar nas nossas fantasias, nas nossas criações, nas nossas imaginações, né? Onde tem espaço para o desejo, tem espaço para o sonho. Dentro do pensamento das espirais, as reviravoltas são possíveis e desejáveis, né? E eu acho que ao mesmo tempo que nós estamos experimentando uma das piores etapas em todos os âmbitos no planeta, nós também estamos experimentando em todo o planeta, né, tentativas de reviravoltas, de reversibilidade, né? Por isso a esperança. Nos pariram e param pelas noites escuras, renascidas da fome com sede da eternidade, renascidas da fome com sede da eternidade. Um pedaço de trapo que fosse atirado numa estrada onde todos pisam. Este Arte no Movimento, pra lá de especial, todinho dedicado a Flip, fica por aqui. Que um pouquinho do espírito potente e revolucionário da Pagu reverbere sempre entre a gente. Semana que vem tem mais. Beijo, gente, e até lá. Uma letra, um número.